Que a grande paz do Senhor Jesus venha reinar em nossos corações, no coração de cada um que vai participar aqui dessa live e que aqueles que vão assistir depois também, essa live abençoada com um tema muito importante, o tema de hoje, que é a volta do Senhor Jesus e, consequentemente, o arrebatamento da sua igreja. Isso é muito importante e maravilhoso, né? Quantos já não acreditam mais na volta do Mestre? Quantos já não acreditam mais no retorno do Senhor Jesus? Então é importante crer, é importante, claro, baseado no que está escrito na Escritura Sagrada, na Bíblia, na Palavra de Deus. Glória a Deus. Queria, desde já, agradecer aos irmãos que compartilham a live, os irmãos que vão dar o seu joia aí, que vão também aí nos ajudar a fazer esse trabalho que é disseminar a palavra de Deus poderosa e maravilhosa, a palavra de Deus que não falha. E vamos ver o que Deus tem para nós através da palavra de Deus. Nós vamos estar chamando aí mais dois abençoados aí, pastor Sérgio, pastor Ronaldo. É uma bênção, Rogério, né? Pastor Rogério e pastor Sérgio Garcia. Bênção de Deus. Esses homens de Deus já estão conosco aqui, nos ajudando, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vou mandar o convite aí para o abençoado. É Deus que faz a grande obra. Que maravilha. Glória a Deus. Enviado o convite. E é isso, meu irmão. Hoje nosso tema é baseado em 1 Tessalonicenses 4. É o versículo-chave, o versículo 17, mas podemos ler um pouco antes. Inclusive, é interessante ler antes, logo no 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17, versículo-chave. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Maravilha. Deus é maravilhoso. Esse é o que vai acontecer. Essa é a nossa esperança. Glória a Deus. É o que nós estamos aguardando, buscando, esperando dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor Deus. Então isso é importante, irmão. É importante não perder, não perder essa promessa que vai se cumprir na vida nossa, na vida dos servos e dos servos do Senhor. Glória a Deus. Está entrando aí nosso pastor Sérgio Garcia, o primeiro abençoado aí que vai estar participando conosco. Também estamos aguardando aí nosso pastor Rogério. Logo nós vamos mandar mais outro convite para ele. Já estou aqui, meu pastor. Glória a Deus, já está ali, maravilha. Eu vou ligar, eu estou ligando o notebook aqui para acompanhar também. Porque parece escuro, né? Sim. Não, estou chamando só o pastor Sérgio. O Sérgio. Eu achei que tinha entrado primeiro o pastor Sérgio, mas entrou o pastor Rogério primeiro, né? Eu consegui chegar primeiro. Maravilha. Pensa, ó. Agora vai. Vamos adicionar ele aqui. Amém. Eu acho que agora vai. Eita, agora. Deixa aqui, vou dar um start aqui no notebook aqui para mim seguir aqui, vendo vocês inteiros aqui, ó. Pai do Senhor, meus pastores. Pai do Senhor, pastor Sérgio, pastor Lázaro. Tudo na paz aí de Jesus. Alegria de estarmos aqui mais uma vez por tanto tempo, né? Verdade. Que honra, né? Muito tempo, um bom tempinho. É verdade. Graças a Deus. Glória a Deus. Certo, né? Tá dando certo. Tá dando para ouvir bem aí, pastor? É bom. Tá ótimo, meu pastor, o som. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Tá excelente. Certo. Maravilha. Maravilha. Então, mas não vai nem precisar. Estão ouvindo bem? Sim, meu pastor. Tá aqui estou ouvindo bem, alto e claro. Perfeito. Maravilha. Então é isso aí, maravilha. Isso é bom demais. Tá ouvindo certinho, mas só temos aqui dar seguimento aqui nesse trabalho abençoado, né? Trabalho de hoje. E com certeza vocês pesquisaram falando desse tema. Muitos já largaram para lá, muitos já não estão esperando mais o arrebatamento. Uns até esperando até o outro, trem ruim, né?
É bom esperar Jesus, o mestre, né? É bom. Glória a Deus. Mas qual dos dois vai começar aí com esse tema maravilhoso? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero Glória a comentar. Deus. Pode ser, posso começar aqui. Eu fiz algumas pesquisas aqui, meus pastores, para a introdução aí do estudo aqui do arrebatamento. Vou ler aqui, até anotei aqui. Arrebatamento quer dizer arrebatar, né? Levar, retirar. Os verdadeiros crentes escritos na Bíblia serão arrebatados num abrir e fechar dos olhos, como descreve a palavra. 1 Tessalonicenses 4,17, 1 Coríntios 15, 51 a 54, são as principais passagens sobre isso, né? Glória a Deus. Eu vou ler, depois nós vamos para a Bíblia, para referência daí. Como haverá o arrebatamento, a Bíblia afirma que ocorrerá, mas não dá data, não dá as datas sobre o exato momento que ocorrerá este evento. Mas ocorrerá antes da grande tribulação. Como exemplo, sinais, a paz firmada em Israel, governo único, uma moeda única, o chip que vai ser implantado no corpo humano, né? Que são alguns sinais prévios do arrebatamento, quando começar essas coisas. O arrebatamento é secreto, ninguém verá. Como Jesus descreveu na sua palavra, será num abrir e fechar os olhos, como disse Jesus. Também fala a respeito do sinal, olhai para a figueira, disse Jesus. Em Mateus 24, 32, 35. O arrebatamento foi profetizado unicamente por Jesus. Não há referência no Velho Testamento. Nada a respeito disso. Somente Jesus profetizou o arrebatamento. Vai ser um evento rápido e repentino, segundo 1 Coríntios 15, 51. Será também a transformação dos corpos em corpos glorificados. 1 Coríntios 15, 51, 52. Observação, o primeiro será o arrebatamento dos vivos, depois vai haver o ressuscitar dos mortos no toque da trombeta, né? Serão dois eventos, né? As atitudes do cristão para se preparar para o arrebatamento: santidade, vigilância, esperança, buscar a presença de Deus, se encher do Espírito Santo, conforme descreve a parábola das 10 virgens prudentes, que o próprio Senhor Jesus relatou, dando sinais nesta parábola, que assim seria a volta dele e o arrebatamento. Mateus 25, do 1 ao 13. Conforme a análise bíblica, esta é a 7ª dispensação de Deus e o último milênio na Terra, conforme os registros bíblicos, né, meus pastores? Amém? Passo aí para o pastor Rogério aí dar continuidade, amém? Amém, meu pastor Sérgio. Bênção de Deus. Glória a Deus, a introdução que nosso pastor Sérgio deu aí, as referências. Bênção do Senhor. Eu quero, nessa noite, saudar a todos, meu pastor Sérgio, pastor Lázaro, glória a Deus. Pastor evangelista Carlos André, varão de Deus, está sempre nos acompanhando. Amém. E vamos dar uma introdução também. Pai do Senhor, evangelista Carlos André, a todos os presentes aqui conosco. Eu vou começar aqui, peguei algumas referências também, alguns temas aqui que vai falar sobre arrebatamento, e ao longo da live aqui nós vamos estar falando, juntamente com o pastor Lázaro, o pastor Sérgio. Eu falo, o arrebatamento, ele descreve um momento em que os crentes, eles serão levados para o céu. Como acontece? A Bíblia descreve que ao som da trombeta de Deus, os crentes mortos em Cristo Jesus, eles ressuscitarão primeiro, e os crentes vivos serão transformados, como nosso pastor Sérgio colocou aqui, e arrebatados, vão ser transformados no corpo de glória, para se encontrar com Jesus nos céus de glória, nos ares. Louvado seja Deus. E o tema que o nosso pastor, aleluia, Lázaro, colocou aqui,
1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 17, e eu estava vendo, meu pastor Lázaro, o pastor Sérgio, do Amém. capítulo 4, Jesus, através do apóstolo Paulo, Jesus, ele exortando Paulo para aqueles irmãos em Tessalonicenses, e ele começa a carta dizendo, finalmente, irmãos, no capítulo 4, verso 1, ele fala, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira que convenha agradar a Deus, andai também para que possais progredir cada vez mais. 2, porque vós bem sabeis que os mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ou seja, aqui nessa carta, aleluia, que depois nós vamos ver mais para frente aqui, fala sobre o tema aqui no que nós vamos falar, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o arrebatamento da igreja. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele está preocupado em instruir os irmãos, aleluia, em Tessalonicenses, para que eles aguardem a vinda do Senhor, mas tem também uma série de coisas que nós devemos fazer. Não é só nós aguardarmos a presença do Senhor, vir o Senhor arrebatar a igreja, de qualquer maneira, pastor Sérgio, pastor Lázaro, pastor Carlos Adão, mas o apóstolo Paulo ele fala para os irmãos se abster do pecado, das coisas que afastam nós da presença de Deus, porque Deus ele vai levar uma igreja lavada e remida do sangue dele, porque a partir do momento que a pessoa, eu quero servir a Jesus, mas eu não quero me abster de fazer aquilo que eu estava acostumado a fazer. Então nós vemos no caminhar, no evangelho, muitas pessoas que até aceitam a palavra, mas elas não aceitam renunciar tudo para seguir Jesus. Elas aceitam em termos, olha, isso aqui eu posso tirar, a minha bebida eu não tiro. Olha, isso daqui eu posso sacrificar, já isso aqui eu não sacrifico. E o apóstolo Paulo ele estava falando aqui na carta, para que os irmãos, como receberam Jesus, eles possam andar e progredir cada dia mais. O que é progredir? É nós a cada dia mais, aleluia, aprendemos com a palavra de Deus. É nós a cada dia mais se instruir, se alimentar, aleluia, ser orientados pela palavra do Senhor, e através disso nós vamos progredindo, nós vamos avançando. Mas aquela pessoa que não quer, aleluia, ouvir a palavra, que não quer fazer o vídeo do Senhor, a tendência dessa pessoa é regredir e voltar para onde ela estava, no pecado, no mundo. Então o apóstolo aqui ele vai enfatizar para que os irmãos eles continuem se abstendo do pecado, de tudo aquilo que afasta eles da presença do Senhor, porque através disso é uma preparação. Nós se preparamos para se encontrar com o nosso Deus, porque não vai subir bagagem, não vai subir nada. Só vai subir aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo. Então não podemos ter nada que nos atrapalhe para que quando Jesus ele vier do céu de glória, aleluia, e nos levar, nada pode se colocar entre nós e Jesus, porque as pessoas hoje em dia, elas colocam muita coisa. Olha, eu vou para o evangelho, mas eu quero um evangelho, aleluia, que me dê retorno. E o maior retorno que nós temos no evangelho é a salvação das almas. O maior retorno que eu e você podemos ver é vidas sendo transformadas e libertas. Vidas que outrora estavam aí presas no pecado. Aleluia. E que nós vemos muitos, meus pastores, vidas que ninguém dava nada, que hoje já dormem no Senhor, mas partiram, aleluia, creio, eu em Cristo Jesus, salvas, aleluia, e transformadas. Louvado seja Deus. Eu me lembro do meu tio. O meu tio, no último instante, ele fazia hemodiálise e ele falou assim, olha, eu não quero mais fazer hemodiálise porque eu não aguento mais essa vida. Meu tio bebia, fumava e no último instante passou um irmão ali, o irmão que estava mancando assim, que foi ex-traficante, ex-bandido, e chegou, estava passando ali na comunidade onde meu tio morava, e aquele irmão ali
convertido também, transformado pelo poder da palavra. Ele fez o apelo, falou: senhor João, o senhor quer aceitar esse Jesus Cristo? Ele largou o cigarro e falou: eu aceito esse Jesus. Então, eu creio que o meu tio, naquele último instante, ele foi salvo, aleluia, por aquele apelo que aquele irmão fez para ele. E no dia seguinte, o meu tio, ele morreu, porque como ele já estava 2 dias quase sem fazer hemodiálise, então acabou morrendo por não querer mais fazer. Mas ele fez a decisão com Cristo ali naquele último dia, estava sem força, deitado naquela cama. E quando minha mãe soube disso, minha mãe se alegrou. Porque a minha mãe falou assim: meu Deus, o meu irmão partiu sem salvação. E aquele rapaz que pregou para o meu tio falou assim: olha, não, uma senhora que cuidava, ainda há pouco ele estava fumando cigarro ali, estava ali, e o rapaz falou assim: não, olha, eu preguei para esse senhor, ele é o que seu? Aí minha mãe: ele é meu irmão, mas eu creio que o Senhor salvou a alma dele, porque eu fiz o apelo, ele levantou a mão, e eu estava aqui nessa tarde. Então, é o que nós devemos fazer, pregar a palavra, para que as pessoas venham, aleluia, fazer parte da salvação também do pastor Sérgio, do pastor Lázaro, que elas venham participar, porque não é só para nós, a salvação é estendida para todos. É certo que nem todos vão querer renunciar às coisas deste mundo, para estar negando a si mesmo, para se preparar para o arrebatamento. Louvado seja Deus, amém, meu pastor? Aleluia. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O doutor Sérgio saiu, mas voltou, que benção. Deu um probleminha, mas deu, retornou, viu, pastor Lázaro? Tudo certo. Glória a Deus. Maravilha. Dá seguimento, meu querido, pode falar. Depois eu falo um pouquinho, deixa vocês falarem. Vocês estão Tá certo. bastante Deixa eu entrar numa referência aqui agora, meus pastores. Conforme aqui, 1 Tessalonicenses, né? Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, há 2 referências importantes sobre isso, que está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo estarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com ele. Eu tinha feito uma colocação antes, mas haverá então a ressuscitação primeiro, conforme o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses. A ressurreição vai ser antes, então, né? Conforme está escrito aqui. E depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. A questão do arrebatamento que vai ser secreto, que Jesus anunciou, Jesus falou, profetizou isso nos evangelhos, nos mostra que é algo que vai surpreender o mundo, né? Vai surpreender o mundo e instantaneamente, questão de segundos, como ele mesmo diz na sua palavra, num abrir e fechar dos olhos, é rápido, né? Todos serão, o mundo inteiro, os crentes salvos, os cristãos salvos serão arrebatados, desaparecerão. Aqui se encontrarão com o Senhor nas nuvens. Com o Senhor nas nuvens, no arrebatamento, né? Isso, a igreja sendo arrebatada conforme o que está escrito aqui em Tessalonicenses. Mas também haverá um alvoroço muito grande na manifestação do poder de Deus na ressurreição. A ressurreição dos mortos que vai acontecer também nesse período, né? Então isso é um sinal muito forte do poder de Deus, que o arrebatamento não será a olho visível, ninguém vai ver, né? É um arrebatamento secreto, que somente o céu está contemplando, e a igreja, os salvos se encontrarão nas nuvens com o Senhor Jesus. O fato descreve nesse sentido, irmão, que os corpos serão glorificados. O ser humano, né, em carne e sangue, porque vai vivo, né? Ele não vai poder ter contato com o Senhor, quer dizer, haverá uma transformação de glória nos corpos dos santos, dos salvos, dos crentes salvos, nesse período de transição, né?
em minutos será o efeito mundial da transformação dos salvos a um corpo glorificado, né? Que vai se encontrar com o Senhor nas nuvens com poder e glória, o cumprimento da profecia de Jesus e a complementação da vontade do Pai, porque o próprio Jesus disse, o Senhor Jesus disse, olha, nem o Filho, nem os anjos do céu sabem qual será o dia, porque os apóstolos, discípulos indagaram, perguntaram, mestre, quando sucederá a tua vinda? Quando será o arrebatamento? Quando será a tua vinda? E ele disse, nem o Filho, nem os anjos do céu, somente o Pai, que tem a extrema autoridade, a autoridade, que sabe o dia que vai acontecer isso. E ele deu exemplo, assim como foram nos dias de Noé, que comiam, bebiam e davam-se casamentos, veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na volta do Filho do Homem. Então, o que Jesus quis dizer, deu alguns pontos, no qual está na Bíblia isso, que a volta dele será semelhante ao que houve nos dias de Noé. Então, o mundo vai estar desaprevenido. Vai ser um dia fatídico e que o mundo estará casando, como foi nos dias de Noé, em festas, despreocupados com a vida espiritual, quer dizer, vivendo as suas vidas, e aí ele vem, arrebata a igreja e leva aos ares para a grande ceia do Senhor, que é as bodas do Cordeiro. Aí, irmãos, aí que entra, também vai entrar o início da grande tribulação. Porque aí começam os 7 anos de prosperidade, que serão 7 anos de prosperidade, 7 anos. Então vai entrar todo o processo de Deus, o cumprimento do Apocalipse, da própria palavra, como o arrebatamento da igreja. Há alguns historiadores, teólogos e muitos pastores que eles falam, os pré-tribulacionistas, os não, que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas não há sentido a igreja ter que encarar toda a grande tribulação para ser salva. Então não seria um arrebatamento, um cumprimento do que Jesus falou. Eu creio, segundo que nós temos revelação na palavra, que é o arrebatamento da igreja vai ser antes da grande tribulação. É o pontapé da grande tribulação depois. A igreja subiu, né? Os santos, os crentes salvos não estarão mais aqui, mas estarão nos ares com o Senhor, e com ele viveremos para sempre, todos que sejam salvos, né? Amém, meu pastor Lázaro? Vou continuidade aí. Maravilha, meu querido. Eu queria só ler duas referências aqui, mas antes queria agradecer também a presença do pastor João Batista, João Batista lá do interior, bênção de Deus. Também a nossa missionária Miriam, também esposa, o pastor Jonathan, bênção, o pastor Jonathan, bênção também lá do interior. Bênção de Deus, gente abençoada, né? Só duas passagens bíblicas, falando sobre arrebatamento, sobre arrebatado. Aliás, o senhor falou uma coisa interessante, tem visão pós, arrebatado após a grande tribulação, e o pré. A visão pré é a nossa visão. Nós acreditamos que Jesus vai levar a igreja dele para não passar pela ira e pelo que vai vir pela frente aí, que será despejar os próprios ímpios e aqueles que não querem nada com Deus. Mas há os nossos irmãos que divergem disso. Mas isso cada um tem o seu conceito, né? Conceito da Bíblia. Faz lógico, é mais lógico, teologicamente falando, o pré, e não por causa das evidências, são mais fortes para o pré do que para o pós. Eles acreditam assim também. Olha o que diz aqui em Gênesis 5, 24. Andou Enoque com Deus e não foi visto mais, porque Deus para si o tomou. É interessante isso aqui, porque isso aconteceu antes
no capítulo 6, capítulo 5, né, também. No capítulo 6, Deus já Sim. que aumenta a violência, Deus aí também já decreta o fim da espécie humana. Então, no caso aqui, Enoque, antes de acontecer isso aí. Isso já é uma evidência. E depois lá em Hebreus 11, e no versículo 5, diz para nós a seguinte frase também, falando de Enoque, diz assim, Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi transladado, foi tomado, para não ver a morte. Então, ele não foi achado porque Deus o transladara, visto que como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradava a Deus. A igreja que agradava, será transladado por ele, por Deus, aguardado, levado por ele. E é interessante que a palavra aqui no Novo Testamento, a palavra grega harpazo, né? Harpazo raptar, levar. É levar consigo. Quando fez ali com Enoque, né? Deus vai pegar a sua igreja e levar. Você vê que cada dia mais está aumentando. Um dos sinais do fim do tempo, meus queridos, é a violência. Olha só. Veja que Deus, em Gênesis no capítulo 6, Deus tirou o crescimento, porque ele viu que a humanidade estava realmente perdida na maldade e só na violência, só coisa ruim, ninguém respeitava ninguém, havia algo tenebroso e Deus deu cabo disso. E também nos dias atuais, nós vemos que está aumentando a violência. Estou vendo aí, no Rio de Janeiro, enfim, não é o assunto nosso aqui, mas esse é um dos sinais que o Senhor está próximo de buscar a sua igreja. Passo para vocês aí, pastor Rogério, olha, maravilha. Amém, meu pastor Lázaro. Como nosso pastor Sérgio, nosso pastor Lázaro colocou aí a violência, nosso pastor Sérgio colocou essa referência, juntamente Sim. com o pastor Lázaro aí, sobre os dias de Noé, né, meus pastores? E nós vemos ali que praticamente foi um arrebatamento, onde o Senhor, ele se arrependeu de ter feito o homem, e ele falou, me arrependo e vou destruir. Onde ele, naquela ocasião, ele poupou Noé, com seus filhos, as suas noras e a sua esposa, somente eles, porque eles ali estavam andando com retidão, eles ali estavam na presença do Senhor, e a humanidade inteira estava no pecado, eles só pensavam só das coisas materiais, coisas terrenas, nas coisas do mundo, e não se atentavam para as coisas de Deus, não se atentavam para a criação, para aquilo que Deus colocou, que Deus ele quer a nossa adoração, que nós devemos adorar Ele, e o povo ele não atentava para isso. E nos dias de hoje, como nossos pastores colocaram, a mesma coisa o povo. É festa, é trabalho, farra, ninguém se atenta, são poucos os que estão na igreja. Aleluia, louvado seja Deus. São poucos os que querem buscar a presença do Senhor, porque nós vemos aí os bares lotados e as igrejas, muitas vezes, templos grandes, onde estão com metade ou menos da metade do povo que tinha. Que antigamente nós íamos em vigílias, as vigílias não cabiam de tanta gente que ia adorar e buscar a presença do Senhor. Hoje nós convidamos os irmãos, as irmãs, alguns falam, eu vou ir. No momento que a gente espera, eles ficam em casa. Ou chega, irmão, desculpa, eu não consegui ir. Mas é como nós costumamos falar aqui, se fosse para trabalhar, com certeza acordaria cedo para ir trabalhar. Ou estaria de noite, virando a noite, para trabalhar. Mas o que acontece nos dias de hoje, o povo, ele cada dia mais está perdendo o interesse pelas coisas do Senhor. E isso é perigoso, porque nesse tema que nós estamos tratando aqui, sobre o arrebatamento, já está praticamente, Jesus já está às portas para buscar a noiva do Cordeiro. E as pessoas continuam dormindo um sono profundo. Que sono é esse, irmão Rogério? Em vez de eles buscarem as coisas espirituais, eles estão buscando as coisas carnais. Nós vemos muitas pessoas, aleluia, líderes de igreja, deixando as igrejas para estar, aleluia, fazendo um patrimônio aqui nesta terra. E nós sabemos que nossa morada, nossa casa não está aqui nessa terra, mas está no céu de glória. Então, a partir do momento que nós priorizamos as coisas dessa terra, nós já estamos, aleluia, descartando a presença de Deus. Nós já estamos deixando Deus de segundo e até terceiro plano. Então, isso é perigoso. Aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Noé, elas não estavam preocupadas, aleluia,
em que Noé estava adorando a Deus. Eles estavam preocupados, cada um com a sua vida, cada um com seus afazeres. Então, quando, aleluia, Noé começa a construir aquela arca, quem sabe eles falam assim, mas para que esse homem está construindo essa arca, se aqui faz anos que não chove? Mas para que esse homem está desperdiçando o seu tempo construindo algo que ele não vai utilizar? Mas mal sabiam eles que aquela arca, aleluia, manteria Noé, a sua família e aqueles animais vivos até o dia, aleluia, que o Senhor daria o fim daquele dilúvio. Então, quando, nos diz a Bíblia Sagrada, quando começa a chover, aleluia, quem sabe, para a alegria, aqui conjecturando, para a alegria daquele povo, olha, faz tempo que nós não vemos uma chuva cair, não é? Que bênção, olha que maravilha, agora vai molhar a nossa plantação, agora a gente vai, os rios vão encher aqui, a gente vai ter água para os nossos animais, vamos ter muita prosperidade aqui, mas eles deixaram de adorar. E quando as águas começaram a subir, aquele povo começou a se assustar, começou a falar, Noé, abre a porta. Mas o Senhor já havia selado por fora para que Noé não pudesse mais abrir a porta. Então vai ser no dia do arrebatamento. Aquelas pessoas que querem, Senhor, eu quero voltar para o Senhor, não vai ter tempo. Então vamos passar, como nosso pastor Sérgio, pela tribulação, aonde vai ter mais difícil, aonde eu vou fazer de tudo ali para eles negar. Olha, vocês vão negar esse Jesus, ou vocês morrem. Vocês vão, aleluia, renunciar a esse Jesus, senão vocês vão morrer. Mas o bom de nós é nós obedecermos, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando nós obedecemos, nós não sacrificamos, meus pastores. Quando nós obedecemos, nós estamos caminhando e trilhando o caminho certo. Noé trilhou o caminho certo, porque era um homem reto diante da presença do Senhor. Louvado seja Deus. E aquele povo, quando viu as águas se levantando, eles tentaram entrar agora. Agora eles começaram a acreditar que Noé ali havia falado que Deus havia mandado um dilúvio, mas já era tarde demais para eles, porque no momento que eles poderiam se arrepender, no momento que eles poderiam falar, Senhor, perdoa pelos meus pecados, Senhor, eu não quero morrer sem a tua salvação. E quantos nós vemos, meus pastores, aleluia, que preferem, aleluia, morrer nos vícios, morrer nas drogas, morrer, aleluia, no crime, do que aceitar a Jesus, mesmo ouvindo a palavra. Mas o que nos, aleluia, que nos alegra, aleluia, assim podemos dizer, é que essas pessoas não ficaram sem ouvir a palavra do Senhor. Porque todos, de uma forma ou de outra, através de um pregador, através da rede social, através de vídeos, através de um louvor na rádio, uma pregação na rádio, eles vão ouvir, ainda que eles mudem de estação na hora. Pregação, não quero não. Mas eles vão ouvir, porque naquele grande dia, esse evangelho ele vai estar sendo pregado nos 4 cantos dessa terra. Ninguém vai ficar sem ouvir. Para que naquele grande dia do arrebatamento, quando Jesus falou assim, vinde benditos de meu Pai, aquelas pessoas falam, mas Senhor, ninguém pregou a tua palavra, ninguém chegou até a mim, e hoje em dia nós temos meios de comunicações daqui, como nós estamos fazendo essa live, a palavra do Senhor está sendo levada, aleluia, nós estamos aprendendo, nós estamos, aleluia, falando de Jesus, então tem muitos meios da pessoa ouvir, mas a palavra do Senhor fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos, nós cremos, quando nós ouvimos e deixamos Jesus adentrar, abrimos a porta do nosso coração, nós começamos, aleluia, a entender que as coisas de Deus não são coisas mundanas, mas coisas celestiais. Aleluia. E quem aleluia, é espiritual, ele começa a entender as coisas do Senhor. Mas quem é carnal, que se apega a coisas carnais, eles jamais, meus pastores, eles vão entender as coisas do Senhor. Eles vão falar, porque o Evangelho, aleluia, para os que perecem, ou seja, para o ímpio que está perecendo aí, para o ímpio que, aleluia, até no seu último suspiro, ele nega Jesus, é loucura. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, quando nós vemos aqui no tema, aleluia, da mensagem aqui que nós estamos falando, quando o apóstolo Paulo ele fala assim, sobre a ressurreição dos mortos, ele começa a falar aqui no capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais
que não têm esperança. O apóstolo falou assim, olha, não fique na sua ignorância, porque aqueles que já partiram na presença do Senhor, eles dormem esperando, aleluia, aquele grande dia onde Jesus vai ressuscitar os mortos, e aqueles que estão vivos vão ser transformados, como nosso pastor Lázaro, o pastor Sérgio colocar aqui, no corpo de glória, no corpo incorruptível, porque o nosso corpo aqui, aleluia, ele é corrupto, ele tem enfermidades, ele tem coisas, e o Senhor vai transformar esse corpo no corpo glorioso, no corpo de glória. Então o apóstolo Paulo falou assim, olha, não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, vocês têm que saber que aqueles que dormem, eles vão, aleluia, ressuscitar, eles vão acordar, porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer. Porque quando o apóstolo estava falando isso para aqueles irmãos, pode ter certeza que tinham irmãos ali que falaram assim, olha, aleluia, meu irmão morreu, eu não vou ver mais. A minha irmã morreu, acabou para ela. Então o apóstolo falou assim, olha, não seja ignorante. Leia, aprenda com a palavra, porque até no dia de hoje, meus pastores, a gente vê pessoas com esse pensamento, olha, minha irmã, ela servia a Deus, mas morreu, e eu nunca mais vou ver ela. Eu falei, claro que você vai, nós vamos, aleluia, ter um novo nome, mas eu creio que o Senhor vai permitir, olha, ali está meu pai, ali está minha mãe, ali está o meu irmão, que, aleluia, dormiu no Senhor, mas eu estou vendo aqui, vamos ter um outro nome, mas eu creio que o Senhor vai permitir que nós venhamos se conhecer lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo ele falou assim, aleluia, dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós que ficamos aqui, vivos para a vinda do Senhor, não procederemos aos que dormem, ou seja, os que dormem serão ressuscitados primeiro. Depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Então, nós todos vamos se encontrar no céu. Aqueles que servem, adoram, que não negaram o nome do Senhor, no dia do arrebatamento, nós vamos se encontrar e serão todos naquela grande ceia, naquela grande mesa, onde nós vamos se alegrar, meus amados. Onde nós vamos adorar o nome do Senhor. Então, já vi pessoas falar assim, olha, lá no céu ninguém vai conhecer ninguém. Não vamos ser estranhos, porque nós estamos numa família e eu creio que pelo poder da palavra do Senhor nós vamos se conhecer sim. Olha, lá no céu, meu querido pastor Lázaro, prazer rever o senhor aqui, meu pastor Sérgio, pastor André, irmã Edna, nossos irmãos da Live Brasil aqui, que alegria. Então, Deus ele vai dar, aleluia, essa alegria para nós se conhecermos, aleluia, e glorificarmos o nome do Senhor nesse grande dia, meu pastor. Maravilha, pastor, que bênção. Deus. Só uma evidência forte aqui, já vou passar para o pastor Sérgio, Sim. uma evidência interessante. Você vê que, por exemplo, Enoque foi tirado antes do que vem para frente, da destruição. Foi o pai e a família dele. E veja que também Ló, antes do fogo descer e destruir tudo lá, através da intercessão de Abraão, e claro, a vida dele também com Deus, os anjos veio lá, foi lá e tiraram ele, pegaram ele pela mão, tiraram ele de lá, depois veio a destruição. Isso é uma grande evidência que o livramento sempre vem antes da destruição. Senão não é livramento, senão, assim é um arrebatamento. Se a pessoa não acreditar que o Senhor vai arrebatá-la, então é meio que praticamente. Porque é como se você estivesse nadando e morresse na praia. É como se você já estivesse sabendo que você vai ter que passar por um grande martírio para depois você alcançar a recompensa em Cristo, vamos dizer assim. E não há evidência assim. As evidências apontam que o livramento sempre ele vem antes do grande acontecimento ruim passar sobre a vida do servo de Deus. Então Deus sempre livra antes. Não é assim, não, pastor Sérgio? Amém, glória a Deus. Boa colocação, pastor Lázaro. Bênção de Deus mesmo. Meus irmãos, mais uma referência aqui em 1 Coríntios, né, capítulo 15, versículo 51 em diante, que nos diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
num momento, num abrir e fechar dos olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque, porém, convém que isso, o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Que é isso? O que é mortal se revista de imortalidade, né? E quanto a isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Isto é, que o mortal se revista de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Meus irmãos, aqui está falando da glorificação, né, desse momento que os corpos vão ser glorificados. O que seria isso, né? Nós poderíamos imaginar e pensar como seria a gente tentar pensar em algo assim. A Bíblia diz que Jesus, depois que morreu e ressuscitou, e esteve 40 dias entre os irmãos e entre os discípulos, ele aparecia do nada, ele aparecia no caminho de Emaús aos 2 discípulos, que conversavam sobre ele, e ardia em seus corações a presença dele, mas não reconheceram ele estava diferente, já estava com o corpo glorificado ali. Ele atravessou a porta e apareceu no meio dos irmãos, dos discípulos, que oravam também a referência sobre isso. Então vai ser algo celestial na vida do salvo, nesse momento do arrebatamento. É o que diz aqui, né? O que diz a palavra, né? Serão transformados em incorruptibilidade, né? O que é mortal vai se revestir de imortalidade, quer dizer, a vida de mortal, né? A vida humana, ela vai ser revestida de eternidade, já, eu acredito, de imortalidade, de glória, de santificação, de uma série de coisas, assim como Jesus, no momento que ele ressuscitou, ele apareceu a muitos irmãos, diz a palavra. Então, muitas coisas aconteceram ali naquele tempo, após a ressuscitação dele. Mas o que é um evento, eu penso que é um evento que o mundo não espera. E até hoje, muitos crentes, muitos irmãos nossos, não estão preocupados com esse arrebatamento. Sabem que pode acontecer a qualquer momento, mas não estão preocupados em cuidar da sua vida, em se encher do Espírito Santo, em se santificar, né? Em buscar mais de Deus. Jesus falou na parábola das 10 virgens, né? As 10 prudentes, as 10 loucas. O que ele quis dizer? Estava falando ali, se referindo também a como será no arrebatamento. Como será no arrebatamento. Então, a presença do Espírito Santo vai ser de uma forma tremenda nesse momento, porque a pessoa tem que estar cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, cheia da presença. Vai ter que estar com as suas lamparinas cheias quando vier o noivo, e depois vai fechar a porta. E ficarão as 10 mestres loucas fora porque não tinham azeite. Então, é algo assim para se pensar e saber que isso vai ser uma dura realidade para quem não estiver preparado no dia. E vai pegar muita gente desprevenido, né? Mas mesmo sendo secreto, irmãos, vamos lá, mesmo sendo o arrebatamento algo secreto que ninguém vai ver, mas eu creio que haverá sinais, manifestações sobrenaturais de Deus na igreja, na terra. Haverá um avivamento, haverá um mover de Deus, uma preparação, porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está sobre a igreja na terra. E o Espírito Santo sabe, disse Jesus, quem é que conhece as profundezas de Deus? É o Espírito. É o Espírito de Deus que conhece as profundezas de Deus, os seus propósitos.
Então, haverá, eu creio, um mover de Deus, um avivamento, uma preparação da igreja para esse dia que vai acontecer na terra, que é a volta de Jesus e o rapto da igreja aos ares, o arrebatamento para o cumprimento da profecia da palavra de Deus, né? Triste será, eu digo isso, meus irmãos, para quem ficar, viu? Porque hoje aqueles que rejeitam a verdade, a palavra de Deus, né? Quando veem um acontecimento mundial, porque vai ser notícias mundial, que o piloto do avião sumiu e o avião caiu, né? Desapareceu, 2 estavam juntos lá trabalhando, foi levado, o outro deixado. As crianças serão arrebatadas, os velhinhos, as pessoas estavam prontas. Haverá um grande temor mundial. Para o mundo, não. Para os que ficaram. Para os que ficaram na terra, que conheciam a verdade. Os que estavam desviados, os que estavam no pecado, os que estavam desaprevenidos. Aí vai cair a ficha, né, meus irmãos? Vai cair a ficha, mas é tarde demais. Vão correr para a igreja, vão encontrar a igreja vazia. O pastor não vai estar lá mais. Os irmãos subiram, e ele ficou, ela ficou, porque não quis consertar sua vida a tempo. E veio o Senhor e levou a sua igreja. Mas é o cumprimento de uma profecia do qual Jesus disse no Novo Testamento. Nem o Antigo Testamento nós não temos referência sobre isso. Nenhum profeta profetizou isso. Não há base no Velho Testamento, nos profetas que falaram de Jesus, mas uma profecia única do Novo Testamento, o qual Jesus falou a respeito da sua volta, do arrebatamento, a segunda vinda, não como servo e cordeiro, como ele foi, mas como rei e leão, né? Virá como rei, como justo juiz, para julgar as nações e levar o seu povo para o reino celestial. Eu creio que vai ser o dia glorioso que a humanidade verá acontecer isso com seus olhos, né? Diz a palavra que todo olho verá, nas nuvens, ele vindo com poder e glória. O mundo vai ver a igreja nas alturas junto com Jesus. Porque a palavra diz que todo olho verá ele vindo nas nuvens com poder e glória com os santos anjos. Com os anjos. Então, é algo assim que a história humana nunca viveu e não viverá outra vez. A volta de Jesus, tão profetizada, tão falada nos evangelhos, que vai nos fazer realmente estar com ele para sempre. Por isso que a mensagem de hoje, além de arrependimento e salvação às vidas, é que as pessoas estejam conscientes que este dia vem e tem que estar pronto 24 horas. 24 horas preparado para morar no céu, subir com Jesus para o reino celestial. Amém, meus pastores? Toca o barco aí. Maravilha. E bem assim, antes de passar para o pastor Rogério, olha só, ele que ele está em João 14, olha só, 14, 1, 2 e 3. Versículo 1, 2 e 3. Diz: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. É isso que ele quer. Ele quer que nós estejamos com ele. Então, ele tem amor pela sua igreja, sua noiva. É verdade. Agora, muitos acreditam que ele vai deixar a noiva ser espancada, ser estraçalhada na grande tribulação, para depois vir buscar ela. Perde um pouco a lógica, é isso, né? É verdade. Pastor Rogério. Amém, meu pastor Lázaro.
Palavra aí abençoada, nosso pastor Sérgio estava trazendo aí, e o Senhor me fez lembrar aqui agora, nesse exato momento, depois do nosso pastor Lázaro e o pastor Sérgio aí, é que os homens, né, meus pastores, eles amaram mais as trevas do que a própria luz. E a luz é o quê? A luz é o nosso Jesus neste mundo. Jesus é a luz que ilumina as trevas, Jesus é aquele que nos direciona, Jesus é aquele que nos livra todos os dias. E nós vemos que Jesus é tão bom que até muitas das vezes a pessoa não serve nem a Deus, e Deus ele tem um plano naquela vida, mesmo ele não tendo ninguém para interceder por ele ali, o Senhor falou assim, vou guardar o meu filho, vou guardar a minha filha, porque ele é de salvação, porque ela é de salvação. Louvado seja Deus. Quando o nosso pastor Sérgio começou a falar aí, eu falei que coisa linda, né? E naquele grande dia, como nosso pastor Sérgio falou no dia do arrebatamento, vai ser para muitos alegria, para outros tristeza, pranto, choro e ranger de dentes, né? Porque eles vão receber a sentença, vão falar assim, se eu soubesse que Jesus existia, eu tinha me aproximado. Mas o entendimento desse século chegou, as coisas desse século, chegou o entendimento do povo, porque o povo está cego. O povo ele não pensa em buscar, porque o que é que o adversário, o príncipe desse século, o diabo, ele coloca na mente da pessoa? Olha, você vai para a igreja, você vai perder tempo. Olha, você vai estar na igreja ali, você vai desperdiçar a sua vida, porque não vai acontecer nada, Deus não vai vir buscar nada, o mundo não vai ser destruído, toca a sua vida para frente, continua fazendo tudo aquilo que você tem vontade, faça tudo aquilo que você deseja e deixa esse negócio de santificação, deixa esse negócio de se preparar para morar no céu. Então, muitas pessoas vão começar a falar isso para essas pessoas para o quê? Cauterizar a mente dela, para que a mente dessas pessoas venha ficar voltada para o pecado. Olha, você está na igreja aqui, sai de lá, rapaz. Que história de igreja, não. Então, se a pessoa não tiver firme o que eu falo é alicerçada, com a sua casa na rocha, não na areia, porque nós vemos aí pessoas que, infelizmente, constroem a sua casa na areia. Como assim, irmão Rogério? Estão hoje na igreja, amanhã eu não fiquei nessa igreja aqui, porque nessa igreja aqui eu não gostei do pastor, não gostei da doutrina, não gostei do tema que as irmãs colocaram para a festa, olha, eu não gostei, e começam a arrumar desculpas para estar migrando de uma igreja para outra. E a tendência dessas pessoas que estão na casa do Senhor, elas saírem, porque nenhum lugar vai estar bom para elas. Então, nós, infelizmente, vemos muitas pessoas fazendo isso. Olha, hoje eu estou nessa igreja, depois de um mês eu já estou na outra, e depois a queda dessas pessoas, meus pastores, é grande. Porque o Senhor fala assim, ficar em Jerusalém até que do alto você seja revestido. Se Deus ele te colocou num determinado lugar, numa determinada igreja, é para você ficar ali, para você ser revestido, para você ser fortalecido, e com o tempo, se for a permissão do Senhor, não é nossa vontade. Irmão Rogério, eu estou ali no pastor Roberto, ali, no ministério ali da Igreja Ministério da Graça, já vai fazer 5 anos. Pela minha vontade, irmão Rogério, eu não teria saído da igreja onde eu estava, na Assembleia, onde eu fiquei 16 anos. Mas veio a pandemia e o Senhor, antes da pandemia, falou assim, usou os irmãos. Eu já contei aqui um pouquinho desse testemunho. Deus usou irmãs, pastores, dirigentes de circulação, falou, irmão Rogério, o teu tempo ali já se findou. O Senhor vai te direcionar, te mostrar o lugar aonde você vai, para você se revestir, para você crescer, amadurecer mais ainda espiritualmente e ministerialmente. Eu falei, Senhor, eu temi. Confesso que não foi fácil. Falei assim, Senhor, minha mãe está aqui no ministério, eu estou aqui, eu não tenho cargo, eu não tenho compromisso, mas eu estou aqui te servindo, eu estou te adorando. Mas quando o Senhor lhe fala, ele se responsabiliza. Então, migrei, fui para essa igreja onde eu estou, vai completar 5 anos, é uma bênção. Não tem discussão? Tem. Bom, já tem desentendimento? Tem. Porque o adversário ele vai trabalhar no meio disso. Onde ele vê uma pessoa fraca, ele vai colocar aquela pessoa contra a gente. Onde ele vê uma pessoa que não está alicerçada, firmada na rocha, ele vai usar aquela pessoa para tentar desestabilizar.
a nossa vida, a nossa conduta com Cristo, mas que você fique firme na rocha, para que você espere naquele grande dia o arrebatamento do Senhor. E aqui, vamos pegar uma referência aqui também, louvado seja Deus. No livro de Mateus, no seu capítulo 25 e no seu verso 13, a palavra do Senhor vai dizer assim: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Quando o nosso pastor Sérgio colocou sobre as virgens, aleluia, 5 delas eram prudentes, mas 5 lécias, ou seja, loucas. Loucas porque, em vez de ela armazenar azeite, aleluia, nos seus vasilhames, elas não levaram, esqueceram, deixaram esse detalhe, aleluia, de lado, e quando elas precisaram daquele azeite, elas estavam no escuro, porque as suas lâmpadas estavam se apagando. Se nós trouxermos essa palavra para os dias de hoje, aleluia, quantas lamparinas têm se apagado? É a presença de Deus, é o azeite. Louvado seja Deus. Quantas pessoas não têm mais sede, não têm mais fome pela palavra do Senhor, e se apagaram, deixaram as portas se fechar e não querem mais saber do noivo. Essas loucas, elas ficaram desesperadas quando, aleluia, aquelas prudentes entraram, chegaram depois das prudentes, quando elas entraram, e falou: Senhor, abre-nos a porta. E o noivo falou assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ou seja, quantas pessoas estão fora hoje, nos caminhos do Senhor? Não são poucas, são muitas. Quantos filhos de crentes estão desviados? Quantos pastores, infelizmente, se desviaram? Aleluia. Caíram em adultério, que seja, outras coisas, e não se consertaram mais, porque ainda dá tempo. Porque ainda dá tempo dessas pessoas se reconciliar com Deus. Senhor, eu errei, eu falhei, mas, Senhor, perdoa as minhas falhas. Me aceita novamente como filho. Me aceita novamente, porque eu não quero sair da tua presença. Porque quando nós provamos os manjares do Senhor, aleluia, nós não queremos, aleluia, provar outra coisa. Mas o diabo, ele fica ao nosso derredor, tentando achar uma brecha. Olha, sai dali, porque ele sabe que enquanto nós estamos na casa do Senhor, aleluia, nós estamos orando pelos nossos familiares, nós estamos orando pela nossa família, nós estamos sendo a estrutura, a coluna da nossa casa. E quando ele consegue derrubar, ele quer o quê? Que você não venha fazer parte quando Jesus arrebatar a igreja para que você suba. Ele quer que você venha perder a sua salvação, porque o diabo, ele perdeu o direito. Ele não pode mais, aleluia, desfrutar, aleluia, do céu de glória, porque ele foi expulso de lá com seus anjos, que almejaram, aleluia, ser igual a Deus do diabo, e os seus anjos estavam ali em complô. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele não poupou nem os seus anjos, quanto mais aquelas pessoas que vão blasfemar, que vão, aleluia, falar contra o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor faz de vigiais, porque não sabeis a hora. Então eu e você temos que ficar vigilantes. Louvado seja Deus para a volta de Cristo. Não podemos estar desapercebidos. Aleluia. No livro de Marcos, no seu capítulo 3, verso 32, vai dizer, como nosso pastor Sérgio leu também, um verso, falar a mesma mensagem: mas o dia nem a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olha que coisa linda. O dia que o Senhor vai vir, nem eu, nem os pastores aqui presentes, pastor Sérgio, pastor Lado, nossos irmãos, aleluia, nós sabemos, nem os anjos, Deus deu esse direito para os anjos. Olha, vai ser dia tal que eu vou buscar o meu povo, vai ser dia tal que eu vou arrebatar a minha igreja. Não, senão somente Deus, ele sabe o dia que ele vai vir, aleluia, nos buscar. Porque eu penso da seguinte maneira, pastor Sérgio, pastor Lázaro, porque se nós soubéssemos o dia, a hora, os minutos que Jesus, ele voltaria, muitos se arrependeriam somente um dia antes do Senhor vir. Fariam todo tipo de miséria, faziam todo tipo de coisas que desagradavam ao Senhor, que desagradariam ao Senhor. Eles matariam, roubariam. Mas como eu sei que o Senhor é misericordioso, o Senhor é benigno, o Senhor perdoa os pecados, eu vou, aleluia, pedir perdão um dia antes do Senhor vir. Então, não seria bom. Mas eu louvo a Deus, porque Deus, ele não revelou o dia que ele vem. Como nos diz a palavra do Senhor: prepara-te, ó Israel,
para encontrar o Senhor teu Deus. Israel somos somos você, somos a igreja do Senhor. Então nós temos que estar preparados, porque cada dia, cada momento, Deus ele volta para uma pessoa. Cada dia uma pessoa morre, cada dia uma pessoa, aleluia, dorme, aleluia, sai dessa terra, aleluia. Então nós temos que estar preparados. Como o pastor João Batista, ele pregou domingo na nossa igreja, falou assim, olha, nós não temos que estar se preparando não, mas estar preparado. Como o nosso pastor falou, que a volta do Senhor será num abrir e fechar de olhos, não vai dar tempo para nada. O Senhor veio, ele leva a sua igreja. Então nós temos que estar preparados. Ah, não estou preparado ainda, falta deixar aquilo. Se conserta com o Senhor. Deixa tudo aquilo que te atrapalha, deixa tudo aquilo que te prende e busque ao Senhor. Como nos diz a palavra do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Continue buscando. Não, é guerra. Mas vale a pena. É pro reino de Deus, né? O inimigo gosta ou não gosta, tá aí os irmãos de volta. Ele precisa concluir esse assunto, né? Glória a Deus. Então, eu Maravilha. Amém, meus pastores. Então, eu estava falando aí sobre a vigilância, né? Aqui no livro de Marcos 13, 32. Mas o dia nem a hora ninguém sabe, nem os anjos, aleluia, nem os que estão, os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o Pai. Então, como eu estava falando aqui, naquele grande dia, ninguém vai saber o dia nem a hora, porque se as pessoas soubessem o dia e a hora, não ia prestar. Por que, irmão Rogério? Porque as pessoas iriam fazer tudo aquilo de mal, e sabendo que Deus, ele é misericordioso, sabendo que Deus é benigno, que ele perdoa os nossos pecados, aleluia, ele perdoaria, e as pessoas falam, olha aí, ó, plantei tudo que eu queria, fiz tudo aquilo que a minha carne almejava, e agora o Senhor me perdoou, e eu vou ter direito ao céu. Não, nós sabemos, aleluia, que o Senhor, ele faz as coisas perfeitas, pastor Lázaro, pastor Sérgio, ele não faz nada imperfeito, e para isso ele fala assim, olha, se você quer me buscar, se você quer me servir, como nos diz a palavra, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Olha que coisa linda. É nós tomarmos a nossa cruz que Deus nos deu, é nós renunciarmos ao nós mesmos, ou seja, renunciar às coisas do mundo. Porque as pessoas hoje em dia elas não querem renunciar às coisas. Porque, aleluia, servir a Deus é algo que se torna para elas um fardo pesado. É uma cruz que elas não querem carregar. Ah, se eu for servir a Deus, eu vou deixar de fazer tudo aquilo que eu gosto de fazer, tudo aquilo que ela pensa que gosta de fazer, porque isso aí é o adversário, o inimigo colocando na mente dela, olha, faça tudo isso, você fez isso, seus pais já fizeram isso lá atrás, seus parentes, a geração, é de geração em geração, não. O Senhor quer que nós venhamos fazer a diferença. Como nós fazemos a diferença? É fazendo aquilo que desagrada ao inimigo e agrada a Deus, porque quando nós se tornamos, aleluia, amigo do mundo, nós se tornamos inimigos de Deus. Como assim, irmão Rogério? Porque quando nós, aleluia, abraçamos o mundo, nós viramos as costas para Deus. E nós não podemos virar as costas para o Senhor. Porque eu louvo a Deus, porque desde o primeiro dia que eu tive o encontro com esse Deus, aleluia, eu não paro de agradecer, eu não paro de glorificar. Mas, irmão Rogério, tem luta? Tem, sempre vai ter. Enquanto nós estivermos aqui, pastor Sérgio, pastor Lázaro, irmãos que estão acompanhando essa live, vai ter luta, vai ter prova, vai ter perseguição, porque o próprio Deus falou, ei, neste mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo. O Senhor falou que ele venceu, para nós termos bom ânimo, para nós não retrocedermos, porque quando nós olhamos para trás, nós queremos voltar. Viu o povo de Israel, quando Moisés tirou eles do Egito, aquele povo falou assim, olha, nós estamos cansados, nós estamos sendo castigados, nós estamos sendo açoitados pelos egípcios, o povo está nos sufocando, Deus nos tira daqui. Quando Deus mandou o libertador, estavam ali, em frente ao Mar Vermelho, ali o exército de Faraó vindo atrás, eles começaram o quê? A murmurar. Mas Moisés não tinha sepulcro lá no Egito, para nós se enterrar lá, não tinha alimento, não tinha cebola lá no Egito, para nós comermos, aqui a gente vai morrer de fome, aqui a gente vai morrer nesse deserto.
Olha a ingratidão do povo. Era escravo, o Senhor libertou através do seu servo Moisés para fazer aqueles sinais, e quantos hoje em dia estão com a liberdade e querem voltar para a escravidão? Quantos estão na luz e querem voltar para as trevas? Como assim, irmão Rogério? Estão aqui na presença do Senhor, mas querem dar 2 passos para trás, vão voltar para o mundo, porque no mundo eu não tinha tanta preocupação, no mundo eu não tinha tanta perseguição, mas na presença do Senhor eles se esquecem que eles têm a salvação, eles têm, aleluia, o porto seguro, que é o nosso Deus, que nos guarda, que nos livra todos os dias. E aqui no livro de Mateus, no seu capítulo 24, do 40 a 42, então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no meio do moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a hora que vai vir o nosso Senhor. Aqui nos faz uma reflexão, onde 2 pessoas vão estar no moinho, moendo, vai ser tirado um e vai deixar no outro. Mas porque um vai ser levado e o outro vai ficar? Porque esta que vai ser levado está preparado, aleluia, para subir. E assim vai ser no arrebatamento. Aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem na presença do Senhor, o Senhor leva para si. Mas aqueles que estiverem desconcertados, aqueles que estiverem desviados, eles vão ficar. E como nossos pastores vão falar aqui, vão passar pela grande tribulação, onde, aleluia, vai ser mais difícil eles conseguirem a salvação. Pode ser que alcance, pode, mas eles vão ter que negar o nome do Senhor. Se eles negarem, eles não vão ser mortos. Se eles negarem o nome do Senhor, eles comem. Mas se não negar, aleluia, eles vão morrer. Então são poucos, eu creio, que vão, aleluia, negar. Assim, que não vão negar, perdão, o nome de Jesus. Muitos vão falar assim, eu nego porque eu prezo pela minha vida. Mas nós sabemos que nós temos uma alma. Essa alma é imortal. O homem pode tirar a vida desse corpo, que é sangue, mas nós temos uma alma que ela é imortal. E essa alma, nosso espírito, pertence ao nosso Deus. Então aqui a palavra fala para nós vigiarmos. E como nós vigiamos, é estar atento para nós não perdermos a nossa coroa. Aleluia, de glória. A coroa que nos deu o nosso Deus, porque é a nossa salvação. Aleluia. Então, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Amém, meus pastores? Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Falou tudo aí, é benção, hein? Esse aí, meu pastor Sérgio. Maravilha. Glória a Deus. Eu tenho mais algumas referências aqui da palavra. Mateus 4, 35 em diante, que nos diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente ao Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, e veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estando 2 no campo, um será levado, outro será deixado. Estando 2 moendo no moinho, uma será levada e outra deixada. Você vê que é interessante que Jesus afirmou com todas as letras: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Vai se cumprir. Vai se cumprir essa palavra, né? E aí ele traz a comparação, como eu havia dito antes, o exemplo de Noé, do dilúvio. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. Só que tem um detalhe: nos dias de Noé, o mundo se acabou com água. Só que agora não vai ser água, vai ser fogo. Vai ser fogo. Então, o fim do mundo, o fim de todas as coisas, é que Jesus quis comparar com o tempo de Noé, o fim que acabou com o dilúvio, toda a raça humana.
ele também estava dizendo, exemplificando tudo isso, que ele é a arca hoje, né? Ele é a arca, tem que entrar para dentro para receber a salvação. Lá, na época de Noé, tinha a arca de madeira. E os que ouviram a pregação de Noé poderiam ter sido salvos, mas ninguém quis, né? Não é que Noé salvou somente sua família e os animais. Então, Jesus dando esse exemplo, também tem um detalhe, ele falou da figueira, também ele falou do relâmpago. Há uma referência que diz assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O que ele falou do relâmpago? Porque o relâmpago é rápido, né? Ele sai de uma extremidade e volta na outra. Tudo formas que ele disse como seria a sua vida, como seria esse dia glorioso. Porque não é dias de alegria, não. É dias de trevas, né? Dias de dor, que é o final de todos os tempos, né? Fala também, nesse mesmo texto, todos estarão juntos, né? Um será levado, um será deixado. Então, a preparação da volta do Senhor é algo assim que não depende de ninguém, depende de cada um. É pessoal essa preparação, né? Para ser arrebatado, para ser salvo. Há muitos que podem dizer assim, mas desde que eu me conheço por criança, os crentes falam que Jesus vai voltar, que vai ter arrebatamento, até hoje nada. E muito pode pensar desse jeito. Mas nós que temos uma vida espiritual sabemos que o tempo humano não é o tempo de Deus. E o tempo de Deus, como diz a palavra, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, independente de quem crê ou não crê, quem crê e conhece e sabe que esse dia chegará, é bom começar a acordar, despertar e se preparar para o arrebatamento. Porque os sinais do mundo são claros, o princípio das dores que Jesus falou, violência, olha o que está acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro, corrupção, né? Terremotos, guerras, destruição, tsunami aí que engole ilhas inteiras, né? E, então, tudo é cumprimento da palavra de Deus, né? Então, a própria palavra fala que os poderes do firmamento vão ser abalados, as estrelas cairão do céu, o sol se escurecerá. Então, tudo isso é um cumprimento de que isso vai ser da palavra de Deus, né? É importante que hoje se pregue também sobre isso, né? Se pregue uma mensagem de arrependimento, de consciência, para alertar o mundo de que Jesus vai voltar. De que Jesus vai voltar e que a vinda dele será com poder e glória. E levará a sua igreja que está se preparando na terra. Você imagina o mundo inteiro noticiar ao mesmo tempo que desapareceram no mesmo segundo todos os crentes da face da terra. Todos os cristãos, os salvos. Vai tocar o terror, como se diz, né? E que os homens desmaiarão de terror, né? Porque, querendo ou não, muita gente sabe de que isso vai acontecer, mas não leva a sério. Mas que nós possamos estar cada vez mais apercebidos, ligados e mais preparados para esse dia. Amém, meu pastor? Lázaro. Maravilha, que bênção, hein? Palavra abençoada, hein? Queria ler só um versículo, para passar já para o nosso pastor Rogério. Lucas 23, 43, a promessa que Jesus fez ao bandido lá, ao ladrão convertido, né? Se converteu. Ele diz assim, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Então, é maravilhoso. A promessa se estende a todos, né? A todos que permanecer com Jesus até o final, estará com ele no paraíso também.
mas tem que permanecer com o mestre, né? Muitos não querem permanecer, querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. E muitas vezes Deus permite as coisas ruins acontecer para que a pessoa venha despertar do sono, né? Sono da indolência, do sono espiritual, para acordar e ver que a salvação está logo ali, né? Ou seja, pode a qualquer momento Deus pedir a alma da pessoa, né? E aí como é que está? Está preparado? Se não estiver preparado, como é que faz, né? Não é assim, né, pastor Rogério? Dessa maneira, meu pastor Lázaro. Então, o nosso pastor Lázaro bem colocou, a salvação, ela é estendida para todos os povos, nações, línguas. Quando nós vemos aqui aquela referência, quando Deus ele chama o profeta Jonas, para ele trazer e levar mensagem para os ninivitas. E Deus ele fala assim: Jonas, levanta, vai à grande cidade de Nínive e pregue a minha palavra, porque a maldade e a malícia desse povo subiu até o trono de glória, até os céus onde eu estou. Então pregue a minha palavra contra eles, fala que eles vão ser destruídos, fala que eu vou destruir a cidade. E o que é que o profeta ele falou? Em vez de ele obedecer à voz do Senhor, ele retrocedeu, ele fugiu, ele não quis pregar a palavra para as outras nações. Quem sabe um certo egoísmo dele aí, porque ele achava que a salvação, quem sabe, era somente para o povo judeu, era somente para aqueles conhecidos. Quem sabe ele falou assim: não vou pregar para esse povo não, porque esse povo é um povo que faz maldade, é um povo que mata, é um povo que não adora, não conhece ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo. Mas nós sabemos que não é assim, não é a nossa vontade que tem que prevalecer, mas a vontade de Deus. Jonas, ele achou que a vontade dele, ela prevaleceria. Jonas, ele pensou que ele se esconderia de Deus, mas ninguém se esconde dos olhos do Senhor, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo, a contemplar os fiéis e os infiéis. Deus estava contemplando os ninivitas, que estavam sendo infiéis, que estavam fazendo maldade, que estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus, mas os olhos do Senhor também estavam sobre Jonas, que desobedeceu, que preferiu fugir do que cumprir o mandado do Senhor. E nós vemos aqui, quando Jonas, aleluia, o Senhor começou a apertar, Jonas ele começou a descer, desceu para Jope, desceu para o porão, desceu para o fundo do mar, desceu para o ventre daquele grande peixe, e ali foi só descendo. Quando Jonas viu, falou assim: olha, eu vou morrer aqui, então eu vou obedecer a voz do Senhor. Agora, Senhor, permita que eu vá e conceda a mim que eu veja novamente a luz do dia. E o Senhor mandou o peixe que vomitasse Jonas em terra, e pela segunda vez o Senhor falou: agora, Jonas, vá e prega a minha palavra. Agora Jonas não questionou, foi pregar a palavra, porque Jonas falou assim: olha, eu desobedeci, o Senhor enviou um peixe, quem sabe agora se eu desobedecer, o que é que vai acontecer comigo? Começou a pregar, e olha que coisa linda, meus pastores, conforme ele ia pregando, a cidade era caminho de 3 dias, olha, dentro de 40 dias, Nínive será subvertida e destruída. E o povo foi se arrependendo. E a notícia chegou até os ouvidos do rei, e o rei falou assim: olha, peraí, vamos agora proclamar o jejum. Ninguém come, nem criança, nem animal. Vamos todos se vestir de pano de saco, vamos se humilhar, se assentar sobre as cinzas, quem sabe assim, esse Deus que o Jonas serve, ele tenha misericórdia de nós e não nos destrua. Então, o que é que fala, a palavra do Senhor fala: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Aquele povo começou a se chegar até Jesus. Jesus, ele viu a humilhação. Uma nação que não conhecia Deus. Uma nação que fazia aquelas coisas erradas, mas para eles estava tudo normal. Assim somos nos dias de hoje. Vemos aí as pessoas bebendo, fumando, se drogando, matando. Para elas está normal. Mas, aleluia, elas estão sem entendimento, desorientadas, instruídas pelo adversário a fazer o mal. Então, quando os ninivitas se arrependeram, então Jonas, ele se desagradou, diz a palavra, porque ele não queria a salvação daquele povo. E nos diz a Bíblia, Jesus faz crescer aquela boboeira sobre a cabeça do profeta para fazer sombra naquele dia de sol escaldante. Isso agradou o profeta, mas num dia aquela boboeira nasceu e no outro dia ela morreu. Jesus manda um verme, aquele verme, aleluia,
seca a raiz daquela boboeira, e o profeta falou assim, melhor me é morrer do que viver, porque Jonas subiu para ver a destruição da cidade. Como ele viu que o Senhor não destruiu, ele começou a questionar, tá vendo aí, Senhor? Foi por isso que eu não quis vir até aqui, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Quem sabe muitos têm esse pensamento, Senhor, eu não vou pregar não, porque eu sei que o Senhor pode, dos altos céus, falar com essas pessoas, bradar, falar com voz de trovão, elas vão se arrepender, ou venham usar uma pessoa no meio da família dela. Mas se Deus ele enviou a mim e você, somos eu que temos, que eu e você falaram do amor de Cristo para essas pessoas. Aleluia. Jonas, ele pensou que se ele não pregasse, Jesus enviaria outro, mas o Senhor falou assim, é você que vai. E quando ele questionou ali, o Senhor falou assim, olha, nessa cidade tem milhares de pessoas, você teve compaixão de uma planta que você não plantou, que você não cuidou, que numa noite ela nasceu e na outra morreu. Como eu, o Senhor, não vou ter compaixão desse povo? Então nós vemos, meus pastores, que Deus ele tem compaixão por este mundo. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas diz a palavra do Senhor que antes ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Porque um dia nós estávamos, aleluia, no mau caminho, entre aspas, fazendo não a vontade do Senhor, mas a vontade do adversário. Quem sabe nós estávamos, aleluia, num momento recluso, onde nós não queríamos ver ninguém na nossa frente. Mas um dia alguém pregou a palavra do Senhor para nós, e nós estamos aqui, falando do amor de Jesus. E quantas pessoas vão ouvir esta live, vão, aleluia, ouvir a palavra, cada mensagem que foi lida aqui nesta noite, que vai ser falada, elas vão ver e vão falar assim, vale a pena servir ao Deus que o pastor Sérgio, pastor Lázaro, que o irmão Rogério serve. Vale a pena estar na presença desse Deus, porque o Senhor ele vai voltar para arrebatar a igreja do Senhor. O Senhor vai voltar para buscar a noiva do Cordeiro, e a noiva do Cordeiro somos nós. E quando o Senhor ele fala aqui no livro de Mateus, no seu capítulo 25, do verso 31 ao 32, vai dizer assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas, ou seja, todos os povos, nações vão ser reunidas diante da presença de Deus, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. O Senhor vai separar, este aqui é meu, esse aqui quis me servir, este aqui não quis, este aqui quis a salvação, preferiu a luz, e este aqui preferiu as trevas, porque na casa do Senhor está o joio e o trigo, e não somos eu, não somos você, e nós vamos separar o joio do trigo, mas o próprio Deus, o nosso pastor, aleluia, ele vai separar naquele grande dia, aquele que se parece com trigo, mas não é, aquele que se parece com um cristão, aleluia, fala como um cristão, prega como um cristão, mas é joio. Naquele grande dia vai ser separado e lançado no fogo. Então o Senhor vai apartar. Aqui estão as minhas ovelhas, aqui estão os bodes, aqui estão aqueles que enganavam, e aqui estão os verdadeiros adoradores. Aleluia, louvado seja Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 12, fala, eis que venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Olha aí, se nós fazemos coisas erradas e se desviamos dos caminhos do Senhor, nós vamos pagar pela obra que nós fizemos. Se nós praticamos o bem, falamos do amor de Deus e fazemos as coisas não da nossa vontade, porque a nossa carne, ela contende com o nosso espírito. Aleluia. Ela quer, aleluia, vencer o nosso espírito. E como nós vencemos a carne? Através da consagração, do jejum, através da busca. Nosso corpo é um exemplo. Fala assim, olha, hoje eu estou cansado, não vou para a igreja não. Eu vou ficar descansando. Mas meu espírito quer se alimentar. Meu espírito precisa de uma palavra para alimentar minha alma. Eu falo assim, não, mesmo cansado, eu vou buscar, Senhor. Mesmo cansado, eu vou, ainda que eu chegue na hora do amém, mas eu vou lá porque eu quero ouvir, nem que seja o final da mensagem. Nem que eu pegue no final da mensagem. Nem que eu pegue ali e diz, pastor, ore pela minha vida. E eu vou sair dali fortalecido. Então, nós somos fortalecidos. Então, o Senhor fala, louvado seja Deus,
aqui no livro de 2 Pedro, no seu capítulo 3, no verso 10, vai dizer também: mas o dia do Senhor, meus pastores, virá como um ladrão, aleluia, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, como nosso pastor Sérgio colocou aqui, que o mundo foi destruído, inundado com a água, e agora vai ser consumado pelo fogo. Então aqui ele faz uma referência: mas o dia do Senhor, ele vai vir à noite. Já viu aquelas pessoas ímpias? O que é que elas fazem? Elas passam a noite e a madrugada bagunçando, farreando. À noite, então, de manhã elas estão todas dormindo, desapercebidas. Então, o ladrão, ele vem à noite, na madrugada, quando ninguém se espera. E assim também diz a palavra, falou, será de noite, quando ninguém está esperando, quando todos estão dormindo e ninguém espera, vai ser o dia do Senhor. Lembra das virgens? Aleluia, elas adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. E todas aquelas noivas despertaram, porque ouviram o clamor. E assim também será a vida do Senhor, quando a trombeta tocar, aleluia, nós iremos ouvir, aleluia, então, nós seremos arrebatados, aleluia, juntamente, para aquele céu de glória, e vai ser uma alegria imensa. Para muitos vai ser um dia de choro, de tormento, de espanto. O que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Mas para nós vai ser um dia maravilhoso, glorioso, porque nós vamos se encontrar com Jesus no céu de glória. Louvado seja Deus. Amém, meus pastores? Maravilha. Que bênção. Glória a Deus. Queria só ler 2 versículos. Da minha parte eu estou meio que encerrando, mas não, eu quero ouvir muito vocês ainda. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz assim, olha só, falando sobre a promessa da vinda do Mestre. Ele mesmo, os anjos ali, descrevendo, os anjos falando ali para os varões galileus sobre essa promessa. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Mais uma promessa da vinda do Mestre. Então, muitos não creem mais na promessa do Mestre, da volta, da vinda, do arrebatamento. Mas nós cremos, a grande maioria ainda crê no arrebatamento e na volta do Senhor para buscar a sua igreja. Não é assim, nosso pastor Rogério? Não é Rogério, não, pastor Sérgio, né? Exatamente. Exatamente, aí mais uma promessa, pastor Lázaro. E quando Jesus falou, assim como os anjos falaram, né? Assim como vocês viram ele subir, ele há de vir. É a mesma forma que ele vai vir das nuvens da mesma forma, mas de forma diferente. Então, até os anjos ali naquele momento estavam cumprindo ali, dando uma profecia, uma promessa da volta do Senhor, né? Os anjos que apareceram a Maria, né? Apareceram lá no túmulo, Maria Madalena. Uma palavra que Jesus disse também, orai e vigiai, né? Porque não sabeis a hora que o Filho do Homem virá. Essas palavras, ele disse, irmãos, assim, a importância de que 24 horas da nossa vida a gente esteja vigiando. E pode acontecer da pessoa perder o seu lugar aí nessa levada, né? E acabar ficando. Então, por isso que está escrito, ele tem várias referências nesse mesmo versículo, dizendo orai e vigiai, orai e vigiai. Então, a oração e a vigilância é uma preparação para estar conectado com Deus nesse momento e ser arrebatado, ser levado com o Senhor nos ares no dia glorioso da sua volta. Então, isso tudo primeiro, com confirmação, a palavra claríssima como a água, né? Como água cristalina, aos nossos corações. Então, não tem como negar algo tão sério que vai acontecer nesse arrebatamento, que é único, é uma vez só,
E é o cumprimento de todas as coisas da palavra de Deus. Então, precisamos continuar pregando, fazendo a obra, ganhando almas, né? Falando de Jesus e também alertando, né, as vidas a respeito da volta de Jesus, a volta do Senhor que virá como ladrão, como disse nosso pastor Rogério, como ladrão virá, ninguém vai esperar esse dia. Por que ele deu o exemplo do ladrão aí, né? O ladrão, você nunca sabe que ele vai chegar na tua casa. E vai vir quando Deus esperar, né? Assim será a volta do Filho do Homem, né? Um rapto, né? Vai raptar as pessoas instantaneamente. Então virá inesperadamente. Que Deus conceda ao seu povo a oportunidade de estar pronto esse dia, de estar preparado para esse grande momento da sua salvação eterna. Amém, meus amados? Amém, pastor. Glória a Deus. É isso aí, né, pastor Rogério? Maravilha. Amém, meu pastor Lázaro. Eu vou ler mais umas 2 referências e encerrar minha participação, meu pastorzão. Amém. Aqui, Maravilha. aqui, meus pastores, aqui no livro de Romanos, no seu capítulo 13, no verso 11, nosso pastor Lázaro mencionou também uma passagem sobre aqui, essa passagem que eu vou ler também. E digo isto, conhecendo, Romanos 13, 11, e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Onde o apóstolo Paulo fala à igreja, aos romanos, que o tempo de nós despertarmos do sono, ou seja, de nós acordarmos, porque Jesus está próximo. O apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Romanos que já era hora de eles despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando nós aceitamos a Jesus, de quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus. Porque, como eu falei aqui, todo dia Deus ele volta para uma pessoa. Então, nós não sabemos no que nós vamos morrer, do que nós vamos... aquele irmão teve um AVC, morreu de AVC. Aquele irmão ali, problema de coração. Então, nós não sabemos o dia nem a hora. Aleluia, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. O Senhor, somente o nosso Deus, Ele sabe o dia e a hora. Então, o apóstolo Paulo estava falando para os romanos, a nossa salvação já está mais perto do que do dia em que nós aceitamos ao Senhor. Então, nós temos que estar preparados todo momento, todo instante, porque o adversário ele anda em derredor, buscando uma brechinha para tirar a salvação minha, sua, porque ele não tem mais esse direito, e por ele não ter esse direito, ele quer que a humanidade venha perecer juntamente com ele. Mas você que está ouvindo esta palavra, você que está assistindo essa live, aleluia, feche as brechas, não deixe Jesus por nada, aleluia, permaneça firme, constante e fiel. Aleluia, está difícil, continua caminhando. Não tem mais força, Senhor, renova minhas forças. Não tem mais alegria, Senhor, me dá alegria. Não tem, aleluia, mais vigor, Senhor, me dê vigor. Não tem mais palavras, Senhor, renova e me conceda a palavra para continuar falando do teu amor. E aqui, eu gosto de ver, eu já ministrei uma vez sobre, aleluia, no livro de 2 Pedro, louvado seja Deus. No 2 Pedro, no seu capítulo 2, aleluia, vai dizer sobre os falsos profetas, aleluia, onde o apóstolo Pedro vai falar sobre os falsos profetas enganadores. E no capítulo 1 vai dizer, também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias, ou seja, mentiras inventadas pelo próprio homem, e heresias de perdição. Negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, ou seja, as suas mentiras, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, ou seja, Jesus nos diz, é o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por Jesus. Então, esses falsos profetas, eles vão distorcer o caminho da verdade. Vão falar assim, olha, Jesus, ele não salva, conjecturando aqui. Olha, Jesus, ele não cura. Jesus, ele não liberta, não. Então, para com isso. E eles ainda vão questionar, aonde está a promessa da sua vida? Porque desde que nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, essas pessoas, no tempo ali do apóstolo Pedro, elas já começavam a colocar coisas na mente do povo cristão, do povo de Deus, falou assim, olha, até agora Jesus não veio. Meus pais já morreram, meus avós já morreram, e desde que nossos pais morreram ali, tudo está igual, da mesma forma. Jesus, ele não veio, Jesus, ele não raiou ainda, Jesus não levou a gente. Então, são falsos profetas que estão introduzidos tanto naquele tempo como nos dias de hoje. Porque você tem pessoas dentro da própria igreja que elas não acreditam no batismo com o Espírito Santo, não acreditam em profecia, não acreditam em revelação. Muitos, quando é lido uma palavra, falam assim, olha, eu não recebi aquela palavra não, porque eu não achei que aquela palavra ali foi Deus usando aquele irmão, não. Então, tem muitos falsos profetas, como eu falei aqui, agem como crente, falam como crente, pregam como crente, mas são ovelhas, lobos, entre as ovelhas de Cristo. São pessoas que querem distorcer, separar e destruir a comunhão dentro das igrejas. Mas, irmão Rogério, tem isso? Tem. Até o dia de hoje tem pessoas ali que vão entrar na igreja não para unir, mas para separar aquilo que o pastor das igrejas ali ajuntou. Porque os nossos pastores têm tanto trabalho para juntar o rebanho, para manter o rebanho unido. Vem uma pessoa, começa a falar alguma coisa no ouvido de um, daqui a pouco começa no do outro, daqui a pouco está aquela confusão, tá aquela desunião, um olhando com cara feia para o outro. Ah, mas fulano falou isso e aquilo. O que é? O adversário trabalhando dentro da igreja. E nós temos que fechar essas brechas. Quando o apóstolo Pedro ele envia a primeira carta para os irmãos que estavam ali, aleluia, dispersos na Ásia, Galácia, Capadócia, Bitínia, aqueles irmãos estavam pregando a palavra do Senhor. Então, na primeira carta do apóstolo Pedro a esses irmãos, tinha como objetivo fortalecer a fé daqueles irmãos, porque eles estavam longe da sua casa, longe da família, cansados, com medo, pela perseguição que eles estavam sofrendo. Então, o apóstolo falou assim, olha, continue pregando, sabendo que o vosso trabalho aqui não é vão do Senhor, sabendo que vocês estão fazendo a coisa certa, e o Senhor vai dar força e o Senhor vai recompensar o esforço de vocês, porque vocês estão levando a palavra. Já na segunda carta, aleluia, o apóstolo Pedro, ele vai alertar sobre o surgimento de falsos profetas, que eles vão descredibilizar a vinda do Senhor, zombando. Quantos aí, nos dias de hoje, zombam da vida do Senhor? Ah, mas você ainda está esperando o Senhor voltar aí? Ah, isso não vai acontecer nunca. Mas como nosso pastor falou, passarão os céus e a terra, mas as palavras do nosso Deus não vão passar sobre a minha e a tua vida. Deixa essas pessoas que não querem nada com Deus zombar. Naquele grande dia, elas vão ver e vão falar assim, e vão se arrepender. Falar assim, olha, bem que eu podia ter acreditado nesse Deus, bem que eu podia estar nos caminhos do Senhor, mas não vai ter tempo para nada mais, né? Porque o Senhor vai vir e aqueles que ficarem vão ficar sofrendo aqui na grande tribulação. E nós queremos, eu, pastor Sérgio, pastor Lázaro, nossos irmãos, nós queremos, aleluia, ser arrebatados com o Senhor, para não, aleluia, participar da grande tribulação, porque vai ser um momento difícil, vai ser um momento, aleluia, que as pessoas, aleluia, ou elas negam a Jesus para sobreviver, ou elas não negam e morrem. Louvado seja Deus, mas vão ser torturadas. Nós vemos o exemplo dos apóstolos, eram torturados, eram mortos, aleluia, eram decapitados, eram chicoteados, mas o que me alegra é que aqueles homens de Deus tinham fé. Olha, eu posso até morrer, mas o meu Jesus eu não nego. Vimos Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente.
Sadraque, Mesaque e Abednego, de propósito que vocês não seguem aos meus deuses e nem se prostram à estátua de ouro que eu construí. O próprio rei, aleluia, Nabucodonosor, ele viu os milagres do Senhor através da vida de Daniel e não creu no Deus daqueles homens. Então aqueles homens falaram assim, olha, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos se prostrar à estátua que você construiu e nem vamos se encurvar para ela. E nós não precisamos responder sobre esse negócio. O nosso Deus, ele vai nos livrar da fornalha. E se ele não nos livrar, nós vamos partir daqui alegres, salvo, porque nós sabemos que se nós morremos, nós temos um lugar lá no céu preparado para nós. Então, aqueles homens preferiram entregar os seus corpos para serem mortos, mas não negaram o nome do seu Deus. O próprio Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, aleluia, os inimigos falaram assim, olha, vamos parar Daniel, ele gosta de orar, vamos fazer um decreto proibindo esse homem de orar. Então ele orava 3 vezes ao dia. E o decreto daqueles homens que queriam tomar o lugar de Daniel, que o rei Dário colocou Daniel como, aleluia, ele assumindo todos os negócios do seu reino. E aqueles homens falaram assim, vamos parar Daniel na oração. Vamos fazer um decreto que num período de 30 dias ninguém faça nenhuma oração, senão ao próprio rei. Veja, nós vemos que até neste momento eles idolatravam só o rei. Você podia fazer uma oração para abençoar o rei, para guardar o rei. Eles não poderiam fazer para nenhum Deus. Mas o que Daniel fez? Ouviu aquela palavra, não se atemorizou, dobrou o seu joelho e começou a orar. Os perseguidores, aqueles homens que não queriam ver Daniel, aleluia, de bem com o rei, foram entregar Daniel, jogaram na cova, mas Deus guardou aquele homem até na cova. Então vale a pena você não negar o nome do Senhor, porque aquele que, aleluia, retrocede, que tira a mão do arado, não é digno do Senhor. Então, meu pastor, essas palavras que eu quero deixar aqui, encerrando a minha participação e agradecer ao meu pastor Lázaro e meu pastor Sérgio. Amém, glória a Deus. Maravilha. Amém. Amém, glória a Deus. Deu 2 horas, né, pastor Lázaro? Vamos encerrar então também, né, pastor Zé já saindo. Sim. Amém, glória a Deus. Amém. Deixa a sua consideração final. Uma saudação final aos irmãos, a todos aqueles que vão ver esse estudo, esse podcast, esta live, e dizer, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida e que esta mensagem bíblica, esse estudo, esta palavra, ela é uma realidade a nós de despertamento. Está na hora de muita gente acordar, despertar aí para a realidade de Deus, né? Que o Senhor Jesus vai voltar. Amém? Se houver alguém que veja, que vai ver essa live, que não aceitou Jesus, aceite, dê uma oportunidade. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para também garantir o teu nome no livro da vida e também ser, nesse dia, ser arrebatado junto com os santos de Deus. Meu Deus abençoe a todos. Agradeço ao pastor Lázaro, direção da live, pastor Rogério. Deus abençoe a todos, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, meu pastor Lázaro? Obrigado, eu que agradeço ao pastor Sérgio, pastor Rogério. Obrigado. Deus continue abençoando vocês aí. E assim que puder, a gente está sempre ajudando também, né? Pena que caiu outro, mas depois dá certo, depois dá para emendar, né? Sim. Mas é maravilha. Esse assunto não poderia acabar sem fechar ele, né? O assunto é muito bom. É muito profundo. Amém. Deu 2 horas bem abençoadas, né? Deu 2 horas abençoadas. Amém. Sim. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe a todos. Amém, meu pastor Lázaro. Conte conosco, meu amado, precisando aí, estamos à disposição na obra do Senhor para falarmos por mais temas abençoados, como esse tema que nosso pastor Lázaro escolheu, para nós estamos falando aqui sobre arrebatamento da igreja, porque nós vemos, né, o pastor Sérgio, o pastor Lázaro, e são poucos que se preocupam, né, com o arrebatamento da igreja, né, muito como a gente colocou aqui no começo aqui dessa live abençoada, muitos estão acomodados. Como assim, irmão Rogério, acomodado? Muitos já falam assim, Senhor,
eu vou para a igreja aqui quando dá, quando eu posso, e estou trabalhando muito, às vezes não tenho muito tempo para estar nos trabalhos da igreja, e muitos não estão preocupados com o arrebatamento, muitos não estão preocupados mais com a vida do Senhor, mas nós temos que, como foi falado aqui, despertar desse sono, porque nós somos povo santo e escolhido do Senhor, o Senhor nos escolheu, aleluia, para fazermos a obra. O Senhor escolheu a cada um de nós, não é para nós estarmos dormindo junto com o mundo, não é para eu e você, que estamos ouvindo, fazendo essa live, ficarmos desapercebidos com as coisas que estão acontecendo. Para as pessoas aí, tem uma chacina, tem uma guerra, tem terremoto. Para elas é uma coisa anormal, mas para nós que somos conhecedores da palavra, são as escrituras se cumprindo. Então, não tem mais nada para as escrituras se cumprir. O Senhor já está às portas. Nós tiramos um exemplo, né, pastor Sérgio, pastor Lázaro, o ano já praticamente acabou, meus amados. Já vamos entrar, se não entrou, já estamos em novembro, não, ainda não, hein? Não. Vamos entrar no mês de novembro, depois dezembro. Praticamente o ano já foi. E eu lembro que quando a gente estava programando aí que o ano passava e demorava até chegar na metade do ano, a gente falou assim, Senhor, este ano eu vou fazer isso, e a gente conseguia fazer tudo aquilo que a gente projetava. Mas nos tempos que o Senhor tem abreviado, a gente falou, Senhor, hoje eu vou fazer um exemplo, uma reforma na minha casa aqui. Meu Deus, passou um ano aqui, eu paguei umas contas aqui e não consegui fazer aquela reforma. Então, nós temos que se atentar para as coisas do Senhor. Ah, deu para fazer, amém. Não deu, vamos fazer a obra, vamos fazer o ídolo do Senhor, pregar a palavra, falar de Jesus, porque o Senhor está às portas e nós não queremos ficar aqui. Nós não queremos ficar nessa terra, porque o nosso lugar não é aqui, somos peregrinos. Nosso lugar é no céu de glória, e eu creio que nós vamos ali, se encontrar naquele grande dia e vamos poder dar um abraço aí em cada um dos nossos familiares, dos nossos irmãos daqui, e acredite, vai ser uma alegria imensa conhecer Jesus, abraçar, perguntar tantas coisas para o nosso Deus, né, meus pastores? E vai ser bem. Amém? Deus abençoe, meus pastores. Abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, obrigado aí por ter participado aí. Compartilha a live aí, todos que vão assistir aí, vai ser bênção na vida dos irmãos. Muito obrigado, até a próxima live, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe, muito obrigado, fiquem na paz, que o Senhor nos ajude a cada dia a seguir e a permanecer na presença dEle até o último dia. Glória a Deus, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deus.